Aplauda Jesus aí. Pastor, fica à vontade. Amém. Obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É um prazer estar com vocês aqui hoje. É uma honra. É uma responsabilidade. Eu espero atender as expectativas. Pastor Júnior é uma bênção, um homem de Deus. Valeu, obrigado. Quantos de vocês sabem que o pastor de vocês é um profeta? Diga amém. Ele é um homem de Deus mesmo. Quem prega a palavra é profeta. Mas também tem um profeta que entrega a palavra também, é profeta. E a gente teve a conferência de homens lá na igreja há 2 semanas, o Aviva Amém. E foi um projeto que nasceu aqui no Distrito Federal. Nasceu em Brasília. Deus me deu essa palavra, né? Aviva Amém. Men é homem em inglês. A Lagoinha tudo é em inglês, né? Aí eu pensei, já vou entrar logo no ritmo para não... Aí botei Aviva, de avivamento, avivamento, né? Men, homem, avivamento. Pronto, conferência de homens, avivamento. E aí, terminou o primeiro dia, ele falou assim, olha, eu vi essa marca do avivamento indo para outros estados e outras lagoinhas fazendo o avivamento. Só que não é uma coisa da Global, nasceu em Brasília, amém, né? O pastor, o líder da Global, Rafael Neri, ele esteve conosco, ele amou o projeto, ele achou muito legal. E sem nos comunicar, a Lagoinha Boa Vista está fazendo lá, pegou a marca e tudo. Aí o pessoal da comunicação até falou com eles lá e passou toda a identidade e tudo. E a palavra se cumpriu em 8 dias. Olha que benção. Então, Deus fazendo, né? A obra dele e o nome dele sendo glorificado. Eu fico muito feliz por isso. Porque quando a gente gera um projeto, né? A gente quer que ele dê certo, a gente quer que funcione. E tem dado muito certo para a glória de Jesus. Trabalho com homens é sempre um desafio, mas a recompensa tem sido muito especial. Hoje eu quero falar, irmãos, de Jesus, amém? Jesus, vamos falar de Jesus. O verbo Jesus, Jesus, Jesus. E o tema da palavra hoje é Eu Sou. Amém, queridos? Jesus diz isso. E eu quero ler com você essa palavra. Abra comigo em João 8:58. João 8:58. À medida que você for encontrando, diga amém, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Fala o que você quiser, tá? João 8:58. Aleluia. Diz assim, olha. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Mas eu preciso ler um outro texto. Lá em Êxodo, no capítulo 3, verso de número 14. Eu vou te explicar porque eu tenho que ler. Gênesis 3:14. Êxodo 3:14, olha. Quem foi encontrando, diga amém. Êxodo capítulo 3, verso 14. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Olha que texto bonito, né? Deus falando a Moisés: eu sou o que sou. E nós lemos agora no Evangelho de João, Jesus falando: antes que Abraão existisse, eu sou. E que relação tem essas frases? O termo eu sou, em hebraico, tem vários significados. Mas há um termo chamado iegomai, que significa eu sou o que sou. E esse termo, iegomai, é dado exclusivamente a Deus. Só Deus pode falar eu sou o que sou. E quando Jesus está afirmando aqui no Evangelho de João, eu sou, ele está dizendo iegomai. Ou seja, ele está dizendo eu sou o que sou. Aí os fariseus, judeus, religiosos da época piraram, porque ele estava se afirmando como Deus. Existem confissões de fé, como o Espiritismo, que reconhece Jesus como um grande profeta, como um ser iluminado de alma elevadíssima. O espírita kardecista, ele reconhece Jesus como um grande profeta, mas ele não reconhece Jesus como Deus. Não reconhece a divindade de Jesus. Reconhece uma santidade diferente, mas não a divindade. Tem até católico que às vezes pensa assim também. Eu conheço alguns católicos que falam: não, Jesus não é Deus. Colossenses 2:9 diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus.
Jesus é Deus, amém, queridos? E ele vai dizer isso aqui, o pessoal ficou louco. Quem é esse cara para poder dizer que ele é o que é? Não há nenhum adjetivo, nenhuma palavra que possa especificar Jesus, Deus, não tem. Deus é forte, Deus é mais que força, Deus é poder, Deus é mais que poder. Nós podemos falar Jeová Tsekenu, Yahvé Tsekenu, né? Jeová, o Deus da santidade, mas ele é mais do que a própria santidade. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, mas ele é mais do que a nossa bandeira. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová, seja o El Elyon, seja o Deus da provisão, o Deus da cura, o Deus que provê, ele ainda é mais do que todas essas palavras. E é por isso que nós falamos aleluia. Aleluia significa louvor exclusivo a quem lhe é de direito. A gente não pode falar aleluia para alguém. A gente não pode chegar e falar assim, o cara do teclado mandou bem, aleluia para o tecladista. Não dá. A gente fala aleluia a Deus pela vida do nosso tecladista, aleluia pelo seu milagre, mas é aleluia a Deus. O nosso Deus é um Deus de adoração exclusiva e de palavras indescritíveis. Então, pregar um Deus indescritível é muito difícil, por mais que Cristo seja o próprio verbo. Então, entendendo que Jesus está dizendo, eu sou, nós vamos passear pelo Evangelho de João, vendo vários lugares que Jesus diz, eu sou. E eu tenho certeza que à medida que você for avaliando algumas características do eu sou de Jesus, pode ser que uma delas seja para a sua vida no dia de hoje. Seja uma situação que você está passando e você vai clamar o grande eu sou para resolver esse milagre na sua vida, para abrir essa porta, para fazer o que tem que ser feito. Você crê nisso? Então vamos, Bíblia na mão, celular, seja o que for, mas conecta aí. Abra comigo João 6:48. E para ficar organizado, a gente vai do capítulo cronológico, do menor para o maior, tá bom? De ordem crescente. João 6:48 diz assim, olha que texto lindo. Eu sou o pão da vida. No verso 35 ele vai dizer, quem comer nunca mais volta a ter fome, não vai ter sede, é saciado. João 6:48, eu sou o pão da vida. O primeiro eu sou de Jesus, eu sou o pão da vida. Jesus é o nosso sustento, é o nosso alimento. Nós vivemos hoje numa sociedade muito vazia. Pessoas que precisam de like para viver. Pessoas que não conseguem postar uma foto sem botar um filtro, que elas precisam de aceitação. É uma geração que é muito perdida na sua identidade. Nós temos hoje homens que não têm certeza da sua hombridade, mulheres que não têm certeza da sua feminilidade, adolescentes que não têm certeza da sua identidade. Não se alimentaram de Jesus e por isso estão perdidos. Aí vão para as redes sociais e para Hollywood, para os nossos filmes aí, e tem tanta confusão no meio disso. E aí o que faz? Não sabe o que é. Hoje em dia tem um movimento chamado Therians. Você sabe o que é Therians? Pessoas que se identificam como animais. Não, a pessoa acha que é um cachorro e anda de quatro e late e deita e levanta a perna para fazer xixi. Você fala, o cara está brincando. Não, tem movimentos Therians gigantes na Europa que reúnem centenas de raposas. Ou seja, pessoas que se identificam como raposas, pessoas que se identificam como tartarugas. Não comeram do pão da vida, não se alimentaram, estão famintos e não sabem onde saciar. Alguns tentam no anabolizante, outros na vaidade, outros no vício, outros em tantas coisas, mas não estão saciados. Quantos são os famosos que se convertem e depois que aceitam Jesus, eles falam, eu tinha muito dinheiro, eu tinha fama, mas eu tinha um vazio dentro de mim. Eu não sei se quem é casado passa isso, a minha esposa tem isso, né? Amor, estou com fome. Eu falei, então vamos comer. Você quer comer o quê? Não, eu estou com fome de comer não sei o quê. Eu não sei o que, mas é comer alguma coisa. Então tá, então vamos pedir pizza? Não, pizza não. Então vamos, japonês. Não quero. Tá com fome, mas fome de quê? Vamos pedir um pastel? Não quero pastel. E ainda é celíaca, não pode comer glúten. Então as restrições. Eu falei, mas o que me fala aí? É um churrasquinho? Vamos pedir um. É uma fome que ela não sabe dizer o que é. No mundo há essa fome e as pessoas não sabem dizer o que é, mas é Jesus. Esse Jesus que a gente se embriaga na presença dele. A gente está vivendo Pentecostes, esse tempo de Pentecostes, a palavra do domingo passado foi em cima disso. A descida do Espírito Santo que nos preenche.
1 Coríntios 6,19, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que Ele habita em vós? O pastor falou aqui na hora da oferta, o conhecido dele depositava a força dele nas finanças. Irmãos, ter dinheiro deve ser muito bom, ser milionário deve ser maravilhoso, com certeza. Mas não é tudo na vida de uma pessoa. Porque muito melhor é ser preenchido em Cristo do que qualquer outra coisa. Porque uma pessoa que é preenchida por Cristo, ela não tira a própria vida. E no período do Covid, onde muitos milionários quebraram as suas finanças, teve milionários se matando. Uma pessoa pode ter bens, mas se não for preenchida pelo pão da vida, vai viver com fome. Você fala, mas como que fulano fez aquilo com a própria vida? Parecia tão boa a vida dela. Esses dias aí, a Virgínia divorciou, né? No escândalo de Betsy. Você fala, poxa, um casal tão bonito, tão rico. Separa. Não se alimenta do pão da vida. Se não se alimentar de Jesus, você vai firmar sua casa na areia. Todos os problemas que a gente enfrenta, Jesus é a solução, Jesus é a resposta. Todos. Então, muitas vezes, a gente tem a igreja, a gente tem a palavra, a gente tem o evangelho, a gente tem a Bíblia, tem tudo à nossa disposição, mas a gente não come. E uma coisa que a gente aprendeu lá na capital com o pastor Esdras, né? A mesa está posta, come quem quer. E muitos de nós não comemos. Você vai num rodízio incrível, fica só olhando. Que cheirinho bom. Aí você vê, olha que, tá bom. Vou até fazer um stories, ó. E tal, olha e tal, sente o cheiro, passa um garçom, você cumprimenta ele. Mas não come nada. Tem pessoas que conseguem vir para um culto como esse, numa atmosfera de adoração, e conseguem não adorar. Num momento de clamor, conseguem não orar. No momento da palavra, conseguem não se alimentar. E o culto, como é que foi? Com certeza vai ter sido horrível. Mas como que eu faço para me alimentar do pão da vida? Jesus é o pão da vida. Eu tenho que me alimentar da palavra dele. Eu tenho que comer da palavra dele. Eu tenho que meditar na palavra dele. É essa palavra que faz a diferença na minha vida. É através dessa saúde alimentar que eu tenho. Já viram nutricionista e tal, o pessoal falando, você é o que você come? O cara passa o dia no TikTok. O que ele é? É uma dancinha ambulante. Ele passa o dia vendo notícia. É Lula ou Bolsonaro? É não sei o quê. O cara vive na energia negativa. Tu vai conversar com ele, você sai triste. O cara passa o dia vendo só o time dele. Não tem mais outro pensamento. É fútil, é vazio. A outra só pensa em coisa de moda e não sei o quê. Você é o que você come. Então coma do pão da vida. Você é o que você come, então coma do pão da vida. Na Santa Ceia, Jesus diz, comei, porque este é o meu corpo que é dado por vós. Eu sou o pão da vida. Segundo, eu sou a luz do mundo. João 8,12, abre comigo João 8,12, eu quero que você leia, que você marque, que você registre isso aí na sua Bíblia. Jesus tornou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo nenhum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. O que é trevas? É ausência de luz, é escuridão absoluta. Você às vezes acorda no meio da noite. Quem vai ficando mais velho passa mais por isso, né? Não, vou ali no banheiro, né? Acorda. Você tem que, primeira coisa, acender a luz. Senão você vai meter o dedinho do pé na quina da cama, o joelho na escrivaninha, o baço na cômoda. Você vai batendo trevas. Você não está vendo. Como é que você vai enxergar? Está tudo escuro. Você acende a luz, pelo amor de Deus. Aí você O Salmo 119, verso 5 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. As respostas que nós temos procurado precisam de uma luz. A gente está num clima mais escurinho, mas bem aqui, jogaram uma luz aqui, que eu preciso dessa luz para ler a Bíblia. Se apagar a luz daqui, eu preciso da luz. A luz revela. Tem pintores que depois que pintam a parede, que fazem o reboco e tal, jogam uma luz contra a parede de forma que mostra as dobrinhas e tal da parede, que mostram as irregularidades da parede. Quando não tem nenhuma é porque ficou. A luz revela.
A luz revela. Quando você está dirigindo e leva uma multa no seu carro, a primeira coisa que o pardal faz, pisca uma luz, para ter certeza que vai registrar com clareza a placa do teu carro. A luz cagueta, né? Como diz lá no Rio de Janeiro. É luz. Tudo que tem escuridão, tem trevas, tem coisa estranha, tem coisa oculta. E a Bíblia diz, não há nada oculto que não seja revelado. Nós precisamos trazer a luz de Jesus para os nossos casamentos, a luz de Jesus para as nossas empresas, a luz de Jesus para os nossos negócios, a luz de Jesus para os nossos ministérios, porque a luz traz à tona. E algumas vezes envergonha, algumas vezes a gente fica triste. Às vezes chegou uma visita de última hora na sua casa, você fala assim, não repara a bagunça, né? Primeira coisa que a gente fala para se defender, não, tem criança, né? Acendeu a luz, viu. Mas ao mesmo tempo, em um mundo de trevas, aonde a tendência é um abismo chamar outro abismo, quando nós temos essa luz, a gente sabe, opa, vou pisar aqui, não vou pisar ali, vou pisar para lá, não vou pisar para cá. Esse é o caminho, essa é a rota. Jesus é a nossa luz. Se você está tentando tomar decisões baseado na sua experiência e não tem consultado a Jesus, você está andando com a lanterna desligada. Você está andando na força do seu braço. E alguns problemas podem acabar acontecendo. E eles podem ser evitados se você jogar a luz de Jesus nessa situação. As luzes de Jesus nesse relacionamento. A luz de Jesus nesse projeto. A luz de Jesus. Jesus, clareia isso. Traz a realidade. Traz à tona. Não esconde nada. Joga teu farol alto, Deus. Brilha a tua luz. Que aí eu vou enxergar. Eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir tomar minha decisão. E se em algum momento você tiver que retroceder, retroceda. Se em algum momento você tiver que desistir, desista. Se em algum momento você tiver que pedir perdão, peça perdão. Se em algum momento você tiver que perdoar, perdoe. Mas se a luz de Jesus brilhou e te clareou, e te deu essa direção, tem que fazer. Tem que fazer. Antes eu estava em trevas, nós estávamos no mundo, agora não. Agora a gente tem a verdade revelada. Jesus é a luz do nosso caminho. Jesus é a luz do mundo. Uma bênção para nós, João 10, 7. Abre aí, João 10, 7. Que diz: tornou Jesus, pois, a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus diz, eu sou a porta. Irmãos, a ovelha simboliza a igreja. Nós somos ovelhas, Jesus é a porta. Para passar para o aprisco, ou seja, para onde ficam as ovelhas, para onde fica a presença de Deus, precisa passar por essa porta. Jesus é essa porta. Existem milhares de religiões. E por que nós escolhemos o cristianismo? Porque Jesus é a porta. Porque Jesus se revelou no Evangelho. Eu respeito toda expressão de fé, mas eu não posso fingir que eu não sei que Jesus é o que me leva à presença do Senhor. Existem igrejas que estão muito organizadas, igrejas que a pregação está muito coaching, igrejas que está tudo muito bem estruturado, está tão bem feito, está tão bonitinho, está tudo tão redondo, que o Espírito Santo saiu e ninguém percebeu. Porque Jesus não é a porta, é o marketing que é a porta, é a metodologia que é a porta, é a tendência do momento que é a porta. Mas o ambiente é gostoso, é refrigerado, tem estrutura, tem uma palavra que não me importa se é verdade ou não, mas vai amaciar meu ego, que é o que mais importa. Se Jesus não for a porta, é um clube social. Se Jesus não for a porta, é um ambiente antropocêntrico. E infelizmente, irmãos, a gente tem vivido muito isso. Muitos pregadores que querem só arrancar um glória a Deus, um aleluia, que querem só um like, uma curtida. Pregadores que não se posicionam de forma apologética, ou seja, não defendem a própria fé. Não dizem, olha, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o pão, Jesus é a luz do mundo. Não. Deus está em todos os lugares. Que conversa é essa? Só tem uma porta, é Jesus. Ué. Eu não acredito assim. Amém. Que bênção que ainda vivemos num país, ainda, né? Com liberdade de expressão, tem aí a sua expressão. Mas a porta é Jesus. Eu quero crescer na igreja. Dia 23 agora vai ter curso de voluntários lá na sede, né? Recomendo, convoco, vamos estar lá. Mas se não for para fazer por Jesus, nem vá. Nem vá.
Agora, não, é para servir o reino de Jesus. É para passar pelo evangelho de Jesus. É para viver o evangelho de Jesus. Eu quero ser uma ovelha de Jesus. Eu quero servir passando por essa porta que é Jesus. Eu aceitei, eu me batizei, eu congrego na igreja que Jesus é o cabeça. É por essa porta que eu estou vivendo. Então faça, então sirva, então vá, então abra o seu coração, então se disponha. Agora, se for por você, por uma necessidade pessoal de, sei lá, às vezes tem gente que tem vontade de crescer na igreja. Esses dias eu atendi um rapaz, um senhor já. Ele foi lá na igreja, ele me viu lá participando do culto, ele falou, esse cara ali é pastor, eu vou lá. Aí, acabou o culto. Ele, pastor, tira a dúvida. Eu falei, tiro, cara. É porque eu estou congregando aqui, eu vim congregar aqui. Eu falei, irmão, seja bem-vindo, já passou pela entrevista? Ele, não, ainda não. Eu falei, tem que passar. Você já fez o café da manhã do Novos Membros? Não, tem café da manhã? Tem café da manhã. Você passa pela entrevista, tem um café. Tá tudo bem, tá chegando. Ele, não, mas eu já sou pastor. Eu falei, amém, irmão, glória a Deus que você é pastor. Mas aí é o seguinte, descansa essa ideia de pastorado aí. Vem lembrar, fazer parte da família, conhecer o DNA. E não, mas me tira uma dúvida, porque eu quero ser pastor aqui também. Quanto é que é o salário de um pastor da Lagoinha? Eu olhei assim. Falei, meu irmão, tu está muito perdido mesmo, né, cara? Deixa eu falar, pastor não recebe salário para ser pastor, pastor é voluntário. Agora, tem pastores que são remunerados na igreja porque são contadores, comunicadores, trabalham com outras atribuições e passam expediente aqui na igreja. Mas pastor mesmo, aqui na sede. Mas como é que faz então? Eu falei, rapaz, eu não sei nem porque eu estou te dando satisfação. Não, mas é porque Deus me chamou. Eu falei, irmão, calma. Aí, conversando mais um pouquinho, descobri que ele está divorciando. Eu falei, meu irmão, sério, tu tinha que esquecer completamente qualquer outra coisa, focar na restauração do teu casamento. Mas tem pessoas que são viciadas por status, viciadas por cargos eclesiásticos. Não entendem que Jesus é a porta. Acham que a igreja é um caminho de crescimento ministerial para si. Meu irmão, eu falei para ele, cara, eu sou pastor em Lagoinha tem 4 anos. Eu fui ordenado pastor pela primeira vez faz 20 anos. Esse ano completa 20 anos que eu fui ordenado pastor. Eu cheguei na igreja, eu virei membro, fiz o curso de voluntários, fui ordenado diácono. Ele, não, mas como é que um pastor é diácono? Eu falei, meu irmão, porque eu quero estar na visão, eu quero obedecer o DNA da igreja. Vim dar carteirada, não, eu vim para servir. E se era aqui que Deus me queria, eu tenho que obedecer todo o passo a passo da instituição que Deus me colocou. Não vou reinventar a roda, não vou quebrar protocolo, não vou passar por cima. Se é o meu coração, é o teu coração. Ele falou, pô, mas diácono? Eu falei, não, diácono se você for bem avaliado enquanto um voluntário. Pô, o pastor está brincando. Acalma teu coração. Jesus é a porta. Jesus é a porta da ovelha. Se você não estiver preparado para ser ovelha, não queira ser mais nada. João 10:11, ainda no Evangelho de João. Olha que coisa mais linda. João capítulo 10, verso 11 diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 3,16 vai dizer isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que não pereça tenha vida eterna. Ou seja, eu tenho 2 filhos. O Levi, que chegou dormindo, vai continuar dormindo, vai voltar para casa, nem vai saber que veio para o culto. E o Henrique. Tenho 2. Quando só tinha o unigênito, né, o mais velho, o filho único, o unigênito. Tem alguém aqui que tem só um filho? Levanta a mão, que só tem um filho. Imagina, qual é o nome do seu filho? Maria Helena. Ó, Maria Helena vai morrer na cruz por nós, galera. Tranquilo? De jeito algum. Olha, se dependesse de eu permitir meu filho morrer na cruz para salvar a gente, meu irmão, ia todo mundo para o inferno. Mas tranquilo. Bom, é porque a gente está queimando? Não, porque o pastor Léo tinha que entregar o Henrique na cruz, o Levi na cruz. Eu falei, não, sinto muito, gente, vai todo mundo queimar, ninguém mandou ser pecador miserável, vai-te embora. Meu filho na cruz. Jesus é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Tem pastor que é sanguessuga, tem pastor que é tóxico, tem pastor que é terrorista, tem pastor que, meu irmão, só o sangue de Jesus. Mas Hebreus diz: sejam fiéis aos vossos pastores, porque eles vão dar conta no dia do juízo.
Então nós que pastoreamos, vamos ser julgados segundo as nossas obras e também seremos avaliados segundo o nosso ministério pastoral. Olha que responsa, hein, pastor? Te prepara. Então, o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Ele morre pela sua ovelha. Ele se entrega pela sua ovelha. Então é por isso que muitas vezes você vai passar aqui, vai ver o pastor Júnior aqui ralando. Você vai ver o dia de folga dele, ele visitando a sua casa. O dia que você podia estar tranquilo, ele podia estar tranquilo, ele está fazendo alguma coisa. Esses dias eu estava com a minha esposa, falei, cara, não tem nada para fazer amanhã. Eu até estranhei. Nada. Aí ela falou, tem alguma coisa errada. Que já. Aí chega uma mensagem. Filho do fulano de tal sofreu um acidente de moto e morreu. Imediatamente a gente foi atrás e tal, resolver. Dia seguinte, como é que foi meu dia? Um velório. Ah, não, é meu day off. Sinto muito. Velem, o menino. Não tem como. O bom pastor, ele prioriza a sua ovelha. Ele cuida, ele zela, a ponto de dar a vida. Jesus está falando, deu a vida. Jesus morreu na cruz. O pastorado é algo de muita renúncia. É um preço muito alto. Aí tem muitas pessoas que às vezes não entendem isso. Então nós, como ovelhas, temos que orar pelos nossos pastores, amém? Ore pelo seu pastor todos os dias. Todo dia ore pelo pastor, pela pastora, por essa casa, por essa igreja. Interceda, porque é um preço muito alto. Não só de tempo, mas também de carga espiritual. Tem vezes que minha esposa e eu, a gente vai aconselhar um casal que está brigando, a gente apazigua, às vezes no carro, voltando para casa, a gente está discutindo. Fala, rapaz, o diabo veio conosco. Entrou. Está amarrado. Né? O pessoal fica felizinho, a gente volta. Não, porque não sei o quê. Eu falei, meu Deus, está repreendido. Mas a gente absorve problema também. A gente sente na pele muitas vezes. É um fardo espiritual. Que se não for a graça do Espírito Santo, ninguém dá conta não. Mas Jesus diz, eu sou o pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Olha, imagina. Se Jesus foi capaz de se entregar na cruz. Pensa comigo, você acha que Ele quer que você seja uma pessoa infeliz? Você acha que Ele quer que você tenha um casamento infeliz? Você acha que Ele quer que você passe necessidade financeira? Você acha que Ele quer que você viva doente, enfermo? Poxa, se Ele já entregou a vida dele na cruz por você, você acha que Ele não vai te dar com isso todas as outras coisas? Então, se apodere disso, se emposse disso. Jesus já morreu na cruz por mim. A Bíblia diz em Isaías, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras eu fui sarado, você foi sarado. Se aproprie disso. Só que o infeliz do Satanás, o que ele quer? Trazer confusão. A Bíblia diz em Hebreus 11, a fé é a certeza. Bem, se a fé é a certeza, qual que é o contrário, o antagônico à fé? Dúvida. Se fé é certeza, a antifé é a dúvida. E o que o diabo mais tenta fazer a vida inteira? Colocar nos nossos ouvidos dúvidas. Ele fez isso com Eva. Ai, come, uma bonita fruta. Não tem nada a ver não, você vai ter mais conhecimento. Botou dúvida na cabeça da mulher. Na nossa vida é a mesma coisa, são dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas. E qual é a grande dúvida que o diabo tenta colocar em nós? A principal é a dúvida da nossa identidade. Quem eu sou em Deus? Muitas vezes a gente não veio para a igreja em algum momento. Pode ser que não tenha alguém aqui hoje por causa disso, de que fez alguma besteira, cometeu algum pecado que não deveria ter cometido. Mas ao invés de pensar, cara, eu vacilei, eu me arrependo, eu vou para a igreja para buscar o Senhor e me transformar numa pessoa melhor. Ele diz, não, eu não sou digno de ir para a igreja. Eu não mereço estar ali entre os irmãos. Porque na nossa cabeça, quando a gente está em pecado, todo mundo é santo demais perto da gente. A gente é o pior dos pecadores. E aí a gente fala, não, por que eu estou aqui cantando? Eu não mereço cantar não. Não mereço estar aqui. Não vou nem para a igreja, é melhor nem ir. Hipócrita. E o diabo fica, não vai mesmo não. Você ainda é um voluntário da igreja. Ainda vai apontando para nos deixar com dúvidas a respeito da nossa identidade. O pecado na nossa vida não pode ser um hábito, tem que ser um desvio de processo, de progresso. Estou andando e no meio do caminho vacilei, me arrependi, voltei para a rota, me realinhei. Eu não habito no pecado. Eventualmente eu me esbarro com ele, porque é perfeito só Jesus. Mas no momento que eu me pego no pecado,
eu corro para os pés de Cristo, me arrependo, peço perdão, me entrego, me quebranto diante dele, faço o que tem que fazer e volto. Por quê? Porque eu entendi que ele deu a vida por mim, ele não quer que eu me perca. Sabe, antigamente, eu era de uma igreja pentecostal, muito, que tinha muitos profetas, né? Amém, glória a Deus e tudo. Mas tinha uma profetisa, que ela ficava andando no meio da igreja, e na hora da Santa Ceia, os diáconos iam entregando o cálice, o pãozinho, e essa mulher ficava andando na igreja falando em línguas. Ela olhava para a cara de alguém e apontava o dedo e falava: não toque no meu cálice. O cara não podia ceiar. Eu ficava assim, tremendo, né? Falava: meu Deus do céu, essa mulher vai apontar o dedo para mim. Aí vinha o diácono com a bandeja, aí ela vinha na contramão assim, e eu falava: pego, não pego? Vou pegar, Deus, não. Eu acho que dessa vez é melhor. Renovei esse mês passado, né, também. Aí, na hora que eu pegava, aí teve um dia que eu falei: não toque no meu cálice. Eu comecei a tremer, era pro irmão do lado aqui. Eu falei: oh meu Deus, se lascou, mas graças a Deus me sou eu. Amém. Né? Mas aquilo ali não podia ser de Deus, cara. Porque a Bíblia diz: pega. Aí a Bíblia diz: analise, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu me analiso e depois de analisar eu como. Eu tenho que comer, porque a minha análise tem que ser reprovação. Eu não posso um dia falar: pô, tô benzão para tomar Santa Ceia, ó, tô top, Jesus voltar agora, eu sou o primeiro a subir assim rapidinho. É muita soberba. O apóstolo Paulo, que eu acredito que tenha feito um pouquinho mais que nós, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então eu tenho que pegar o cálice e falar: não sou digno disso aqui. Eu não mereço estar num ambiente chamado igreja. Eu não mereço ser membro de um corpo que Cristo é o cabeça. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, é muita graça, é muito favor imerecido, é uma misericórdia muito grande. Mas amém, Jesus. E já que foi de graça, porque a graça é favor merecido, já que foi dado, eu não vou abrir mão de jeito nenhum. Eu não mereço, mas já que me deu, agora é meu e ninguém toma. Porque Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Sempre que você estiver passando por alguma dificuldade, lembra disso: Jesus, o Senhor é tão bom, o Senhor já fez tanto por mim, mas me ajuda a sair dessa aqui, ó. Está aqui minha situação, tem misericórdia da minha vida, me dá uma estratégia, me ilumina. Tu és o pão da vida, me sacia. Tu és a luz do mundo, me clareia nessa direção. Tu és o bom, tu és a porta, deixa eu passar por isso. Vai clamando todos os eu sou de Jesus, para que o milagre chegue até você. Porque nunca vai ser sobre nós, é sempre sobre Ele. Nós não somos protagonistas de nada. Nós somos pecadores que foram alcançados por uma graça imerecida. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, verso 25. Abre comigo, João 11, 25. Declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, o meu avô faleceu com 106 anos. Olha que legal. Sinceramente, ninguém chorou no velório. A gente ficou assim: meu Deus, né? Foi. Tá aí, ó. Viveu 106 anos. Até os 103 ele estava com a cabeça boa. Os 3 últimos anos ele já estava, né? Mas até 103 ele conversava comigo, me aconselhava, fazia exercício. Exercício bem mequetrefe assim, mas ele fazia. Acordava às 6 horas da manhã. E eu pensei: cara, viveu muito. Teve seus filhos, netos. Glória a Deus. Na minha mesma família, a minha prima de 12 anos, indo para o culto na igreja, teve um mal súbito e morreu. Pensa num velório onde todo mundo chorou no dia, um dia antes, né, no dia que faleceu, um dia antes do velório, no dia do velório, né? Durante o velório, depois do velório, um ano depois, 2 anos depois. Isso já tem 8 anos e até hoje é uma marca muito forte na nossa família. A gente sente muita dor. Ela estava andando na rua e uma câmera de segurança pegou de uma loja lá, de uma sapataria, pegou a cena. Ela botou a mãozinha na parede e caiu. Aí eu penso: como é que a Bíblia nos deixa numa situação dessa? O Espírito Santo é o Consolador.
Mas o meu avô foi com 103, ou 106. A minha prima foi com 12. Mas a Bíblia diz uma coisa aqui, ó. Jesus é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Eu tenho muitas pessoas, meu avô, meu pai, meus avós, né, que já estão no Senhor, descansando no Senhor. Sinto falta, sinto saudade. Às vezes sonho, tomando café com a minha avó. Tô saudade da avó. Mas eu tenho uma convicção. Um dia a gente vai se reencontrar. Tem pessoas que não sabem para onde vão depois da morte. É um dilema. Tem pessoas que acham que eu tenho que curtir o máximo nessa vida aqui, porque depois daqui acaba, eu viro pó. Jesus é a convicção de que, por mais que a gente viva nessa vida e que Deus nos permita que vivamos bem, prósperos, felizes e tal, mas isso aqui é uma passagem. A eternidade que vai contar. E ainda que nós morramos aqui, nós vamos ressuscitar. Porque a Bíblia diz que existem 2 vidas e 2 mortes. A primeira morte é a que todo mundo nessa terra vai passar. A primeira vida é que quem chega nessa terra tem. A segunda vida é a vida eterna em Cristo. E a segunda morte, qual que é? É a condenação para o inferno. É a condenação para o inferno. Eu tenho uma sobrinha que nasceu, ficou 2 horas, 3 horas vivas e faleceu. A filha da minha cunhada, minha sobrinha, pariu, pegou no colo, a Rebeca pegou no colo ali 30 minutos. Depois de 2 horas morreu. Ali tinha uma alma e um espírito. O espírito repousa no Senhor. Nós vamos nos reencontrar. Agora imagina uma pessoa que morreu de ditosa velhice, mas não serviu a Deus, não confessou a Jesus, viveu segundo as suas concupiscências e assim condenado ao inferno. Então, Jesus é a ressurreição. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Nós nessa vida aqui vamos ter desafios, teremos problemas, teremos dificuldades, portas fechadas, passaremos por demissões. Os solteiros aí às vezes vão tentar chegar numa abençoada, pode levar um toco, vai ter no seu currículo fora, tá tudo bem. Mas há de chegar um tempo aonde Cristo, que é a ressurreição e a vida, nos dará uma oportunidade de viver num ambiente onde não vai haver mágoa, não vai haver dor, não vai haver traição, não vai haver mentira, não vai haver luto, não vai haver TPM, cólica. Olha que bênção para vocês, mulher. Não vai haver provas dificílimas de matemática, química, física, moçada. Não vai ter dificuldades, não vai ter esses medos, não vão ter essas frustrações. Não vai ter plantão da Globo, você fala, meu Deus, o que aconteceu? O mundo vai acabar, né? Quem é mais velho sabe, a gente sentia esse frio na barriga. O telefone toca, meu Deus, o que aconteceu? Não vai ter isso, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Estamos em mais 2 eu sou para chegar ao final. João 14:6. Esse aqui, eu acho que talvez todo mundo já conhece, muitos, quase todos, né? João 14:6 diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. É nele que andamos, é nele que caminhamos. Ele é a verdade. Não há sombra nem variação de mudança, não há mentira, não há contradição. Irmãos, a Bíblia Sagrada tem 2000 anos que ela fechou, terminou de ser escrita, 2000 anos. São mais de 50 autores. E de Gênesis a Apocalipse, a distância de um autor para o outro é mais de 1000 anos. Olha que loucura. E não tem uma contradição bíblica. Um livro com dezenas de autores escritos em séculos e séculos e séculos. Há 2000 anos sendo estudado por teólogos e historiadores, cristãos e gnósticos, e eu digo mais, os ateus e gnósticos estudam até mais para tentar achar uma incongruência. E não tem, irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Um livro dessa grossura, com tantas particularidades, ele deveria ser contraditório do início ao fim. Tolkien vai escrever Senhor dos Anéis. No livro 2 ele já erra uma parada do livro anterior. Eu falei, ih rapaz, errou.
Um roteirista de novela escreve errado uma cena. Um livro pode pegar uma sequência que for, sempre tem uma falha. Todo livro que você pegar, pode pegar o seu livro aí que você gosta, um livro de um autor, de uma ficção, de um romance, vai estar lá, V2, V3, V4, porque tem várias versões, porque eles vão corrigindo. A Bíblia não, a Bíblia é a mesma palavra. Pode ter versões diferentes, NVI, NVT, JFA, ARA, mas todas trazem a mesma mensagem e nenhuma se contradiz. Como que pode, se não é uma graça soberana de um grande diretor que é Deus, para inspirar homens a escrever e não se contradizerem, e não relegarem, pelo contrário, confirmarem. E o mais importante, por que Jesus é a verdade? Porque a Bíblia diz, Jeová Rafa, o Deus que sara. E nós, na nossa igreja, vivemos cura. Nós temos testemunhos, inclusive aqui, que a gente fez o Não Desista, da Júlia, daqui, que está rodando o Brasil todo, o testemunho dela. Cura, Jesus cura. Se a Bíblia diz que Jesus cura, é uma teoria. Se nós vivemos a cura que Jesus disse na prática, o que isso acontece? Vira uma forma perfeita de mostrar que a palavra de Deus é atual, que transforma vidas, que transforma histórias, que mostra passados de pessoas horríveis e hoje são grandes homens e grandes mulheres de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Então por que nós estamos fazendo isso? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Eu tenho falhas, mas Jesus não tem. Nós somos limitados, Jesus não é. Eu tenho muitas limitações, Jesus não. Por isso que Ele é a verdade. E para encerrar, abra comigo João 15, que diz assim, João 15, verso 1. Eu sou a videira e o meu pai é o viticultor. Ou seja, a videira é a árvore que dá muitos frutos e Deus é o que poda essa árvore. Os ramos que não dão frutos, Deus corta para que os que dão frutos recebam mais nutrientes, recebam mais energia para continuar frutificando. Todos os frutos que nós damos no Evangelho é porque nós estamos firmados em um ramo central que é Cristo. A árvore é Jesus e nós somos esse ramo. Então se eu faço alguma coisa é porque Cristo fez através de mim. Se nós ministramos alguma coisa é porque Cristo ministra através de nós. Então não pense eu ou você que nós fazemos alguma coisa por nós mesmos. Poxa, pregou muito bem, cantou muito bem, orou e o milagre aconteceu. Tudo isso é porque somos ramos de uma videira, que essa videira é Cristo Jesus. É por Ele e através dEle que todas as coisas acontecem. Que nessa noite você saiba que através de você, Jesus vai fazer muitas coisas. Porque você está nele. Cola em Jesus e seja um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas e na sua vida, na sua casa. Seja uma videira, seja um ramo dessa videira. Jesus, o que o Senhor quer fazer através de mim? Uma videira tem vários ramos. Uma igreja tem várias atividades. Tem tias aqui agora que não estão ouvindo a palavra, que estão servindo lá no Kids. E Jesus vai visitar a vida delas e vai abençoar. Tem gente que está prestando atenção no culto, mas ao mesmo tempo está fotografando, está operando som, está rimando, a gente está servindo. Porque a gente está firme em Jesus. E através de nós estamos frutificando. Através de nós Jesus está fazendo. Através de nós a obra está sendo realizada. Como é bom, irmão, se sentir útil na presença de Deus. Como é bom saber que Deus, pela sua multiforme graça, infinita misericórdia, viu em nós a oportunidade de fazer algo para a glória dEle. Que bênção, irmãos. Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você ore comigo agora e pense, qual é o eu sou de Jesus que você precisa nesse momento falar, Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Qual destes eu sou você precisa visitar agora? Pastor, eu quero um combo completo, quero Jesus todinho. Amém. Mas se há alguma coisa específica, não tenha vergonha de pedir. Se Ele foi capaz de morrer na cruz por você, não pense que essa luta que você está passando Ele não está vendo. Não pense que essa provação que você está passando Ele não está percebendo. Ah não, tem muita gente na igreja, tem muita gente no mundo orando. Não. Jesus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, Ele tem toda a força para resolver tudo. E Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento. E assim como a palavra diz em 2 Crônicas 7,15,
agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Os olhos do Senhor estão voltados sobre a sua vida nesse momento. Com todo respeito à pessoa que está do seu lado, esqueça a pessoa que está do seu lado e diga ao eu sou as suas carências, as suas necessidades. Ou tome essa decisão hoje de falar: eu preciso entregar minha vida ao grande eu sou. Não é uma instituição religiosa, não é um momento religioso, não. É o próprio caminho, é entregar a vida à própria verdade, é entregar a minha vida à vida. Jesus é a vida, então eu entrego a minha vida a Jesus. Eu entrego a minha vida à vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, manifesta o Teu Espírito Santo em nosso meio a cada dia, para que possamos entender o poder de Cristo Jesus em nós. O Senhor é o eu sou, que faz, que acontece, que realiza. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o Teu nome. Porém, muitas vezes o diabo, ardiloso, se levanta contra a Tua igreja, mas ele se levanta para cair. E o Senhor nos deu uma palavra. Toda a Lagoinha Global está vivendo 2025, ano da provisão. E essa provisão está sobre nós, meu Deus. Não aceitamos nada que não venha de Ti. Se é do céu, queremos. Se não é do céu, rejeitamos. Porque o Senhor é o eu sou, o grande eu sou, Jesus Cristo, o Deus que veio ao mundo, habitou entre nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu aos céus e disse: fiquem com meu Espírito Santo até que eu volte. E nós estamos aqui aguardando o teu arrebatamento, Jesus. Mas até lá, nos encha da tua presença poderosa, nos dê sabedoria e discernimento para caminhar, meu Deus, no nome precioso de Jesus, Pai. Tira do nosso caminho tudo que não provém de Ti. Tu és a luz do mundo, traz clareza nessa noite, para a gente se desvincular daquela amizade, aquele relacionamento que não é saudável, aquele caminho tortuoso da clareza, meu Deus, em nome de Jesus. Nós que estávamos aqui buscando ser saciados por outras coisas, que possamos comer do pão da vida hoje e sairmos aqui satisfeitos, saciados, transbordantes, para alimentarmos o mundo lá fora, que busca nas drogas, na bebida, nas betes, na pornografia, nos vícios, aquilo que só o Senhor pode preencher e saciar. Em nome de Jesus, meu Deus, nós cremos na soberania do Teu poder nas nossas vidas, para a glória e honra de Cristo Jesus, nosso Senhor.